E aí, pessoal? Bem-vindos a esta análise onde a gente vai mergulhar de cabeça na épica saga literária das Sete Irmãs, escrita pela Lucinda Riley. Sabe aquela série gigantesca de 8 livros que simplesmente capturou a imaginação de todo mundo? Pois é, nosso objetivo hoje é decodificar passo a passo a estrutura desse verdadeiro quebra-cabeça narrativo. Então vamos nessa com muita energia, porque tem um universo inteiro para a gente explorar nessa jornada literária. Olha só essa mensagem comovente deixada pelo pai adotivo das protagonistas. Esse é literalmente o momento em que tudo vira de cabeça para baixo. É a voz de um homem bilionário e super recluso, conhecido só como Pa Salt. A morte repentina dele é o grande catalisador de toda a saga. Mas ele não deixa só uma herança comum, sabe? Ele deixa pistas super bizarras e enigmáticas sobre as verdadeiras origens biológicas de cada uma das filhas. É exatamente esse mistério que vai empurrar a gente para cada página dessa história. Para não nos perdermos nessa montanha de informações, vamos seguir um roteiro super prático. O enigma de Pa Salt, a importância da cronologia, as primeiras 3 irmãs, a jornada pelo mundo, a irmã desaparecida e, para fechar, o grande desfecho. Mapear esse arco passo a passo é o único jeito de realmente captar o tanto de lore e conhecimento que a autora colocou nessa série. Começando com o número 1, o enigma de Pa Salt. É aqui que o incidente principal acontece, lançando 6 mulheres em uma busca pelo mundo todo. A grande sacada da autora foi usar as Pleiades como âncora de tudo. Na mitologia grega, as Pleiades são as 7 filhas do titã Atlas, que são perseguidas sem parar por Órion. A Lucinda Riley usa essa metáfora de um jeito brilhante, dando a cada irmã o nome de uma estrela e amarrando o destino delas ao do pai adotivo. É como se cada pista deixada por ele fosse um fio invisível ligando o presente dessas mulheres a um passado ancestral gigantesco. Vamos para o número 2. A importância da cronologia ou o famoso efeito de acúmulo. E, gente, existe um motivo gigantesco pelo qual pular a ordem dos livros vai acabar com a experiência do mistério principal. A essência de tudo isso é o acúmulo das coisas. Dá uma olhada nessa linha do tempo. De 2014, quando a jornada da Maya começa, até a convergência lá em 2023. Cada livro não é só uma historinha isolada. As tramas do presente se sobrepõem. Detalhes super sutis sobre o que realmente rolou com o Pa Salt vão se acumulando, livro após livro. Um antagonista aparece aqui, uma pista ecoa ali. Se a leitura for feita fora de ordem, aquelas conexões perfeitamente coreografadas no tempo presente simplesmente se perdem. É crucial seguir a cronologia. O que nos leva ao número 3, as primeiras 3 irmãs. É aqui que a autora fixa o estilo de narrativa dupla, equilibrando o mundo moderno com grandes eventos históricos. Essas 3 irmãs mais velhas têm personalidades super distintas e o jeito que a história real molda a trajetória delas é incrível. A gente tem a Maya, que vive de um jeito bem mais isolado. Ela acaba descobrindo suas raízes na Belle Époque e na construção do nosso Cristo Redentor no Brasil. Aí tem a Ali, uma navegadora super corajosa e líder que tem a jornada ligada à Segunda Guerra Mundial na Noruega. E a Estrela, que é bem introspectiva e enigmática e que encontra a própria voz investigando a Inglaterra rural ao lado da lenda Beatrix Potter. É fascinante ver como esses fatos do mundo real ajudam as personagens a resolverem seus conflitos de hoje. Agora, sendo bem imparcial em relação ao que os fãs comentam, tem um contraste bem claro na recepção dos livros. De um lado, as partes históricas são aclamadíssimas. Todo mundo elogia a pesquisa impecável sobre culturas ao redor do mundo. Mas, do outro lado, as tramas do tempo presente dividem opiniões. Parte dos leitores sentiu uma certa frustração com os dramas das irmãs rolando muitas vezes em cima de um super iate milionário. Para algumas pessoas, isso soou um pouco irrealista ou desconectado quando a gente compara com o sacrifício pesadíssimo que os ancestrais delas tiveram que passar. Parte 4. A jornada pelo mundo. Agora as coisas começam a ficar ainda mais amplas e a mitologia cresce, com as irmãs 4, 5 e 6. Nessa fase do meio, as irmãs enfrentam batalhas internas muito, mas muito pesadas. A Ceci é super pragmática, mas se sente totalmente deslocada no mundo, e ela só encontra a cura quando vai para a Austrália entender sua herança aborígene. A Tig é pura intuição, super sensitiva, ela descobre uma força enorme na cultura cigana e no flamenco. E tem a Eletra, que é bem impulsiva e luta duramente contra vícios, mas acaba transformada ao mergulhar na luta pelos direitos civis americanos e na história do Quênia. Entender o passado é literalmente a chave que elas precisavam para curar as feridas do presente. Chegamos ao número 5, a irmã desaparecida. Tudo o que aconteceu até agora nos prepara para essa penúltima missão conjunta. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Quem é e onde está a 7ª irmã? Essa é a estrela que falta na constelação. E adivinha?
Essa única grande dúvida faz todo mundo entrar em uma caçada global, passando por vinhedos na Nova Zelândia, paisagens lindas no Canadá e vários conflitos pela Europa. Sabe como isso começa? Com um simples anel de esmeralda em forma de estrela. A partir daí, o alvo passa a ser a Mary MacDougall, ou Mary. Mas ao invés dela aceitar tudo de braços abertos, ela entra em pânico e foge. E o mais legal é o pano de fundo histórico disso. Os anos 1920 na Irlanda, o IRA, lutas por independência. O grande conflito aqui é o medo que a Mary tem de que, se for encontrada, uma força bem sinistra do passado dela venha assombrar o presente de todo mundo. O nível de tensão vai nas alturas. E, finalmente, a parte 6, o grande desfecho. Estamos falando do 8º livro, escrito pelo Harry Whittaker, onde todos os fios dessa história se cruzam de vez. Lembra quando eu falei que a ordem de leitura era crucial? Pois é, aqui está a prova. Tudo deságua nesse momento porque a Mary se recusa a ler o diário do Passault sozinha. Isso força uma reunião com todas as irmãs naquele iate Titã em 2008. E é lá que as cartas vão para a mesa. A gente descobre de onde veio aquele garoto silencioso chamado Bo na Paris de 1928 e, cara, a gente finalmente entende as motivações do vilão Krieg Jesu e dessa caçada bizarra que durou a vida inteira. Todo aquele acúmulo cronológico desde o livro 1 faz sentido de um jeito espetacular. E o resultado? Todas, absolutamente todas as pontas soltas são amarradas. É um quebra-cabeça de 10 anos sendo completado bem ali na nossa frente. Fica bem claro que acompanhar a trajetória de cada uma das irmãs e depois do Passault, na exata ordem que a autora desenhou, não é só uma dica de leitura, é uma exigência narrativa. Só assim dá para sentir todo o peso emocional que essa reunião final carrega. Para a gente encerrar essa análise, quero deixar uma pulga atrás da orelha. Afinal, o que é que nos molda? A gente é fruto das estrelas sob as quais nascemos, aquele lance de destino? Ou será que somos a combinação de toda a história, das lutas e das vitórias que os nossos ancestrais viveram? É uma reflexão belíssima que fica batendo na nossa mente. Muito obrigado por acompanharem a gente nessa exploração gigante e até a próxima análise literária.